coisas ruins sobre o início da igreja e algumas pessoas que eram contrárias. É verdade. É um dos exemplos, né, que a gente se depara. É, Eva? pode falar, Iago. Então aqui então eles têm dois canais não, dois jornais que eu sempre vejo online, que é o Deseret e o QSL. E geralmente eles têm coisas boas da igreja, mas às vezes faltam alguns lá, e aí é mais questão financeira. A igreja sonegou imposto e tal, ou então alguma coisa sobre acobertar algum caso lá e escândalo, alguma coisa. Né? Geralmente é nessa faixa, eles não falam muito sobre outras coisas. Olha, um outro exemplo, né? Então eles falam, adoram falar sobre Joseph Smith, adoram falar sobre as obrigações da igreja, né? Como o Iago comentou aí. E assim, a gente não tem como evitar isso, né? A gente não consegue extinguir esse tipo de comportamento de algumas pessoas. Mas dentre uma das mentiras, né, e dos ataques que a igreja sofre, eles falam que diante de tudo, de todos os erros que eles encontram, diante da opinião deles sobre a igreja, eles dizem assim, gente, isso aí não, essa igreja uma hora vai cair, viu? Uma hora vai acabar, não vai sustentar. É, não tem como uma hora isso vai se perder. E será que é isso mesmo, né, pessoal? Será que um dia nós não vamos sobreviver a esses ataques? Será que a Igreja de Jesus Cristo vai parar, vai deixar de existir por causa desses ataques? Vamos ler lá, quem pode ler para nós, por favor, Daniel, lá o que diz lá em Daniel 2, do versículo 44. Diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre. E de acordo com isso, né, pensando nesses ataques que a igreja sofre, o que essa escritura de Daniel nos afirma? Que vai acontecer com a Igreja de Deus diante desses ataques? Eva? Basicamente, pode falar. Pode falar. Não, irmã, era a senhora que ia falar, eu só estava no silêncio. Vai lá, fala aí. Tudo bem. Mas, Rebeca, basicamente, ele está falando que não importa, todos os outros reinos eles serão dispersados, ele esmiuçará e se consumirá, mas o reino do Senhor ele estará estabelecido para sempre e não será destruído, não importa o que aconteça. É isso, né? Uma verdade indiscutível. Acreditem as pessoas ou não, mas o reino de Deus, ele sempre vai estar estabelecido. E faço uma pergunta agora, né? O reino de Deus, ele é formado por pessoas, por nós, pelos filhos de Deus. Tem toda a estrutura do evangelho, tem todos os princípios, as verdades, a doutrina, os recursos. Tudo isso envolve o reino de Deus aqui na terra. Mas o principal no reino de Deus são os filhos dele. E eu pergunto, e vocês? Vocês estão fazendo algo, ações? A vida de vocês permite com que vocês também estejam estabelecidos para sempre nesse reino? O que vocês estão fazendo, ou o que as pessoas podem fazer para estarem firmes, mesmo contra os ataques, assim como o reino de Deus vai estar firme? O que você e as outras pessoas podem fazer para continuar estabelecido para sempre? É Olha, só se eu quero batizar, né? compartilhar aqui. É só se batizar. Não, não é só isso, né? Tem que Exatamente. aprender sobre a igreja. Eu tive
Eu tenho um amigo, entre aspas agora, porque eu realmente fiquei muito chateada com ele. Ele já estudou sobre a igreja, já conhecia os missionários. E aí é, a gente é da mesma cidade daqui do interior, mas ele mora no Rio de Janeiro agora e eu morava em Belém. Mas a gente sempre conversou. E aí ele sempre levantou muitos questionamentos sobre a Igreja de Jesus Cristo. Muitos questionamentos, porque ele é de alguma protestante, acho que é Assembleia, mas ele frequenta de vez em quando outras. E uma vez, uma coisa que me ofendeu muito, ele disse que nunca mais iria fazer, ele postou pra mim um vídeo desses que as pessoas gravam dentro do templo. Nossa, aquilo cortou meu coração. Eu falei pra ele, não faça mais isso. Isso é sagrado. Isso é muito feio você fazer isso. Eu nunca falo mal da sua religião, nunca. Aí tá, ele prometeu que nunca mais faria isso. Aí a gente voltou a conversar normalmente, que a gente se dava super bem. Até que dia desses eu tinha postado uma citação falando sobre como a igreja reconhece que todos os homens são iguais perante Deus e tal. E aí ele veio com aquela história de, ai, mas Brigham Young é racista, porque ele estuda muito pra falar mal, sabe? Porque Brigham Young é racista, não sei o que, não sei o que. Eu falei, amigo, deixa eu só te falar uma coisa. Eu quero que você saiba que eu não estou na igreja de Jesus Cristo como uma leiga. Eu estudei a história da igreja. Eu sei coisas que as pessoas falam contra a igreja. E eu precisei de um testemunho bem alicerçado para cada uma dessas partes. Então, eu quero que você saiba que nessas informações que você vem trazendo, achando que eu não sei, que vão diminuir meu testemunho. Eu estou aqui por Jesus Cristo. Eu sei o que foi que aconteceu na história da igreja. Você está entendendo? E tenho certeza que existe um propósito e ensinamento para todas essas coisas. E os homens também não são perfeitos. Aí eu vou me apegar a um ou outro para ficar botando defeito e sair do lado de Jesus Cristo, deixar de seguir Jesus Cristo? Não, senhor. Eu sei o que aconteceu na história da igreja. Então, sai, você não está lidando com uma pessoa que desconhece a igreja que frequenta. Eu sei muito bem o que aconteceu. E eu acho que é isso. A gente tem que saber que o reino do Senhor está estabelecido aqui na terra. A partir do momento que eu tenho um testemunho do Espírito Santo dessa verdade, eu não vou me deixar abalar por fofoquinhas de um, por conversas atravessadas de outros. Mas é importante também que a gente estude a história da igreja pelos livros que a igreja nos dá. E também, se a gente ouvir alguma coisa contrária, vá pesquisar dentro da igreja. Ela vai te dar o suporte. O evangelho tem tudo para resposta, né? Para todas as coisas Sim. que nos são necessárias, seja pelo Espírito, seja pelo que tem escrito. Perfeito, Wanda, muito obrigada. Iago? Então, eu acho que o mais importante é que a gente lê as escrituras, ore e a igreja. Essas coisas elas trazem o Espírito. Mas viver aquilo que a gente acredita no dia a dia traz alegria para o dia a dia. Porque muitas vezes na nossa vida a gente tem muitas tristezas, sabe? Altos, baixos. E eu percebo que quando eu vivo o Evangelho no meu dia a dia, escolhendo e aplicando as escolhas do Evangelho nas escolhas do meu dia a dia, eu sinto alegria. Eu sinto mais próximo do Salvador. Não importando as coisas que aconteçam. As pessoas vão falar outras coisas da igreja, mas a vivência do Evangelho traz alegria e a gente consegue perceber isso, sabe? No nosso dia a dia. Então, para mim, é isso que eu sinto. Quando eu voltei da missão, eu tinha muito medo de que eu ficaria inativo, sabe? Porque eu vi muitos missionários retornar a ficar inativos. Mas hoje, é o que eu sinto, que quando eu vivo o Evangelho, me dá força para continuar firme. E não dá razão para sair. Obrigada, Iago. O Alisson? Tal, quando a Wanda falou, né, que a gente precisa estudar, né, aprofundar nas escrituras para saber se isso é verdade. Tipo, tem algumas pessoas que se afastam sem saber qual é o caminho certo que o Senhor quer que ela faça, né? E por isso que as pessoas se afastam, né? Que a pessoa não sabe aprofundar nas escrituras, não sabe é, ir atrás das coisas verdade, né? Só quer saber das outras pessoas que falam assim no ouvido dela e começa a se afastar. Mas não, o Senhor quer que a gente, tipo, o profeta falou pra gente, né? E que a gente possa estudar as escrituras, aprofundar na escritura, para saber o que o Senhor quer que essa pessoa faça.
Obrigada, Alisson. Muito obrigada, pelo que vocês compartilharam. Então, em resumo, o que a Wanda falou, o testemunho, obter um testemunho sobre coisas importantes que as pessoas atacam, né? Por exemplo, Joseph Smith, por exemplo, o templo. Então, obter o testemunho e defender isso, né? Se nós não agirmos em busca desse testemunho, nós vamos ser levados de vento e popa, né? Pelo que essas pessoas falam sobre a nossa religião, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E o Iago e o Alisson falaram coisas também muito importantes, o básico. Se a gente não tem contato com as escrituras, se a gente não busca conhecimento, também não vamos estar estabelecidos para sempre. A igreja vai estar, mas e a gente vai estar lá no reino de Deus também para sempre estabelecido? Ou a gente vai estar só durante alguns anos estabelecido, né? Muito bom, muito obrigada. E o Elder Corbett, ele fala sobre alguns cuidados e dá alguns conselhos. Ele diz bem claramente que depois dessa experiência de estar em contato com esses ataques, né, com essas informações, ele anotou para si mesmo alguns conselhos muito importantes e que ele está compartilhando esses conselhos com a gente. Então, meus amigos, eu gostaria de perguntar para vocês, quais são alguns sinais da segunda vinda de Jesus Cristo? De maneira bem prática, né? Podem falar assim, tal coisa, tal coisa. Quais são alguns sinais? Ah, esse que aconteceu no outro estado, né? Deus deu o lagamento. Isso é uns sinais que a gente pode se preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. Tipo, na pandemia, teve doença. A maioria das pessoas morreram. Então, é os sinais Isso. da segunda vinda do Senhor. Tempestades, né? Catástrofes naturais, doenças. Iago, Então, eu acredito que o avanço dos templos pelo mundo, como nunca aconteceu na história da igreja, é um sinal da segunda vida. O mais próximo que a gente vê isso é como se o Senhor tivesse... A identidade está ficando maior, mas também o trabalho para a gente ficar mais firme contra essa iniquidade também está ficando maior. Então, eu acredito que os templos e esse avanço é um sinal de que a segunda vida está próxima. perfeito, Iago, o avanço dos templos. O reino de Deus avançando cada vez mais é um sinal. Geórgia, Espero que vocês consigam me ouvir, que eu tô louca pra caramba. Mas algo que acontece é a coligação de Israel, né? Hoje em dia, tu vê o trabalho missionário muito mais prático, né? Que hoje em dia pode usar as redes sociais, existe anúncio, vira e mexe ainda vejo anúncio no YouTube do, da obra missionária. Hoje em dia a gente tem facilidade do celular, né? Então, acho que a coligação de Israel, o templo que eu ia falar também, né? Hoje em dia a igreja fala muito sobre fazer a história da família. Então, tudo isso para a coligação de Israel, tanto aqui como do outro lado do véu. maravilhoso, né? Coligação, o avanço dos templos, coisas que afetam a gente de maneira ruim, né, negativamente, como catástrofes, doenças e muito mais. E assim, é muito comum nós ouvirmos dentro da igreja do Evangelho de Jesus Cristo os sinais dele, porque ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, falou sobre isso. Guerras, fome, terremotos, o avanço do reino dele. Amém, né? Ainda bem que o reino dele avança em meio a tudo isso. E tem um sinal, gente, que ele também deixou muito claro para a gente. Vamos ler aqui o que ele disse em Mateus 24, 24. Georgia, pode ler para nós? Tá. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os eleitos. Olha aí, gente, mais um sinal. O engano, o engano é um sinal dos nossos tempos, os tempos da segunda vinda. E eu pergunto para vocês, né? Antes da fala por Iago, eu pergunto para vocês. O próprio Jesus Cristo falou lá no Novo Testamento, tá? Ele que está avisando sobre a segunda vinda dele.
O que ele quis dizer, o que podemos aprender nesta frase? Se possível, enganariam até os eleitos. O que ele quis dizer com isso? O que nós aprendemos com essa frase? Iago? Irmã, primeiro, eu acho que é no Guia de Estudo das Escrituras, falando sobre o termo de anticristo, que eu estava vendo no site da igreja, na verdade, o anticristo não é uma pessoa em si, mas toda e qualquer pessoa que ensina doutrinas e pontos que afastam do Salvador são anticristos, vão contra a ideia de Salvador. E às vezes a gente pensa que são muito, seja um líder governamental ou uma pessoa de uma certa igreja, mas a gente vê todos esses, por exemplo, um exemplo aqui, coaches que ensinam pessoas a melhorar isso na vida, isso e aquilo, mas não focam em nada no Salvador, na verdade até esquece isso. É uma questão, é um pouco o anticristo, sabe? E às vezes os membros da igreja estão levados sem perceber, sejam questões governamentais, questões de outras igrejas ou coaches ou qualquer outra coisa que é ensinado como uma felicidade na vida sem ter o Salvador, é um anticristo. E existem muitos hoje, né? Porque nós estamos vivendo as vésperas da segunda vinda. Muito bem, Iago. E aí, o que ele quis dizer com essa frase? Se possível, enganaria até os eleitos. O que vocês aprendem? Rebeca, algo que é bem interessante é que a igreja é uma igreja de revelação, certo? Então sempre vai estar mudanças novas, enfim. E nesse momento, eu falo que os anticristos, né, sempre vão ficar questionando sobre revelações, né? Porque mudou, eu lembro muito bem que na época que eu estava na missão, né, quer dizer que eu sou velha, mas a gente podia usar calça social. E eu lembro que foi um escândalo para muita gente nas nossas alas. Como vocês têm pode usar calça? Daqui a pouco, aí falaram bem assim, daqui a pouco até para poder comprar no domingo. E, tipo, fizeram vários questionamentos, sabe? De algo muito simples, né? E são pequenos detalhes, assim, que as pessoas vão começar a duvidar sobre o evangelho. Não acreditar. Tem um testemunho, porque a igreja é a igreja de revelação. Saber que vai mudar, eu posso falar, porque recentemente mudou a regra dos missionários sobre almoço na casa dos membros, né? E eu fiquei, gente, por que isso? Não gostei. E logo depois logo depois acho que o Espírito entendeu que eu falei, a igreja de revelação. Se é assim, porque tem um propósito. E se não Uhum. der certo, o Senhor vai mudar de novo, sabe? O Senhor, eles têm que confiar nos nossos líderes, saber que tudo vai ser mudado. Então, eu acho que quando começa a ser enganado, quando começa o questionamento de pequenas coisas da igreja. Boa, né, Georgia? E é uma coisa que essa escritura nos ensina, né? Às vezes a gente pensa em todo mundo, menos na gente, né? Pensa nas outras pessoas que são enganadas. Ou outras atitudes de outras pessoas que não somos nós. E uma coisa que o Ed Corbett ele fala é assim, ele diz que ele não sabe ao certo o que está implícito nessa declaração, sabe? Se possível, enganaria até os eleitos. Mas o que ele aprende com isso é que nos nossos dias, às vésperas da segunda vinda, todos nós vamos ser desafiados sobre o engano. Todos. Então, qual é a reflexão que eu gostaria de trazer para nós aqui? Não é porque hoje nós nos sentimos com um testemunho forte, nós nos sentimos estabelecidos no reino de Deus de uma maneira muito firme. E se a gente ainda não passou por essa experiência, certeza que nós vamos passar com relação ao engano que esses anticristos, esses falsos profetas, essas informações que o Helder Cobra teve a experiência também de ter contato, todos nós vamos ter desafios com relação ao engano nos nossos dias, tá bom? O que vai variar é a maneira como nós vamos reagir. E por conta disso, eu gostaria de afirmar para vocês, né? Este é um dia de engano. É um dia, se preparem, se ainda não estão preparados, ou se isso é novidade para vocês, é um dia de encontrar mentiras atualmente. E vamos encontrar demais.
E isso vai nos atrapalhar no nosso estabelecimento no reino de Deus. O Helder Cobrage, ele explora mais um pouquinho isso, tá? Então, eu gostaria de pedir para o Marcos, pode ler para nós, Marcos? Posso sim. Consegue me ouvir? Sim. Há muitos que enganam e o espectro de enganações é amplo. Por um lado, encontramos aqueles que atacam a restauração, o profeta Joseph Smith e o livro de Mormon. Ao lado desses, vemos pessoas que acreditam na restauração, mas afirmam que a igreja tem deficiências e perdeu o rumo. Outros afirmam crer na Desculpa. restauração, mas estão desiludidos porque a doutrina entra em conflito com as mudanças e atitudes da nossa época. Alguns, sem autoridade, afirmam que tiveram visões, sonhos e visitações angelicais que os chamaram para endireitar o leme, guiar-nos para um caminho mais elevado ou preparar a igreja para o fim do mundo. Há também os que são enganados por falsos espíritos. Pode continuar. E no outro extremo do espectro, chegamos a uma fabulosa gama de distrações. Nunca houve mais informação, mais desinformação e mais má informação. Mais bens, mais apetrechos e mais jogos, e mais opções. Mais lugares e mais coisas para se ver, fazer, a fim de ocupar nosso tempo e desviar nossa atenção do que é mais importante. Tudo isso e muito mais é divulgado instantaneamente em todo o mundo por meios eletrônicos. Este é um dia de engano. Obrigada, Marcos. Então, galera, só afirmando, esse é um dia de engano e há várias maneiras de sermos enganados. Ele fala sobre coisas que vocês já falaram, né? Sobre pessoas que... Deixa eu só voltar aqui. Ele fala sobre pessoas que questionam a restauração. Tem pessoas que até acreditam na restauração, mas elas afirmam que a igreja ela tem deficiências. Elas sentem que a restauração realmente, ok, é verdade. Mas essa igreja ela é muito deficiente e essas pessoas acabam perdendo o rumo. Há pessoas que dizem ter visões, sonhos, que por meio de revelação elas deveriam endireitar o leme da igreja, porque a igreja está indo por um lugar errado, diferente do que elas acham. Há pessoas que são enganadas por falsos espíritos. E, gente, há muita informação que é uma desinformação. É uma mentira, é fake news, né? Não é isso que a gente usa muito hoje em dia. E ele deixa bem claro, é um sinal da segunda vinda. Este é um dia de engano. E o que nós vamos fazer para sobreviver em um dia de engano? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, vamos ler Doutrina e Convênios, seção 93, versículo 24. O Alisson, pode ler para nós? O Alisson. Wanda, consegue ler para nós? Consigo sim. Doutrina e Convênios 93, 24. E a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Obrigada, Wanda. De acordo com essa escritura, o que vai nos ajudar a sobreviver em um dia de engano? O conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade. Simples assim, né? O conhecimento da verdade. O Helder Cobrage, ele testifica para nós que o conhecimento ele é essencial, é indispensável neste dia de engano. E vamos ler aqui o que ele parafraseou o profeta Joseph Smith. Wanda, pode ler também para nós? Sim. O profeta Joseph Smith afirmou: o conhecimento é necessário para a vida e a divindade. Conhecimento é revelação. Ouçam este grande conceito-chave. O conhecimento é o poder de Deus para a salvação. Obrigada. O que vocês acham? Por que vocês acham
que, para sobreviver nesse dia de engano, é o conhecimento que vai nos ajudar. Por que vocês acham? Conhecimento da verdade. Que diferença isso faz na vida de vocês, ter conhecimento da verdade? Rebeca, nossa visão fica ser muito mais ampla, sabe? Entender mais sobre quando o profeta fala, entender mais sobre as conferências, entender mais sobre as aulas. Então, quando a gente tem esse conhecimento, sempre falo que conhecimento abre portas, né? Esse conhecimento ele vai fazer a gente ter uma segurança sobre o evangelho, vai fazer a gente questionar tanto o evangelho em nossas vidas. Saber que quando a pessoa vem falar os fake news, saber que isso é falso. E saber a fonte onde procurar, principalmente. Que esse é o erro das pessoas. Elas querem procurar na internet, querem procurar, às vezes, querem procurar, perguntar para algum amigo do evangelho que ele, aquele ali conhece tudo do evangelho, conhece o livro de Mórmon. Mas a pessoa mesmo não quer conhecer o livro de Mórmon, sabe? Não quer conhecer mais a Bíblia, não quer conhecer mais os manuais da igreja. Então, eu acho que o conhecimento é saber a fonte certa onde procurar e ter essa visão, entendeu? Entendi. Entendi sim, Georgia. E eu acho que isso se relaciona bastante com o que ele fala, né? Sobre o conhecimento ser um poder. Então, as pessoas precisam buscar esse poder, né? Nas escrituras. Senão, elas não vão sobreviver. Quando as mentiras vierem, as pessoas primeiro vai conseguir reconhecer que é mentira, né? E vai conseguir sobreviver a esse ataque de uma maneira até mais fácil. Iago, pode falar. Pensando sobre a questão do conhecimento, eu me lembrei sobre a importância da gente vestir a armadura de Deus. E o conhecimento é basicamente uma proteção que vai nos ajudar a estar protegidos contra as situações que outras pessoas falarem. Mas também o conhecimento pode ser um bálsamo diante de situações como a perda de um familiar. Inclusive, Elder Anderson falou essa conferência sobre a importância da esperança e como uma pessoa que não acreditava na igreja se tornou inativa quando o marido dela morreu, ela ficou desesperada e sem chão. Mas os outros que tinham conhecimento do evangelho, que viviam o evangelho, eles tiveram alegria, tiveram esperança. Então, eu acredito que o conhecimento ele pode ser uma armadura contra essas situações malignas do inimigo, mas também o conhecimento pode ser uma bênção de bálsamo, proteção e alívio para a gente. Nossa, Iago, e quem nunca viveu essa experiência, né, de se sentir consolado por causa de uma verdade que sabe, né, que aprendeu, que descobriu. Muito, muito, muito interessante isso que você falou. Wanda, Bom, o Evangelho nos ensina que nós não seremos salvos em ignorância, não é? Então, o conhecimento, como fala bem aqui, é o poder de Deus para a salvação. Sem conhecimento, nós nem poderemos entrar no reino de Deus. Deus é o ser mais inteligente que existe. Ele espera que o mínimo que seus filhos façam é aprendam o máximo que puderem para poder se tornar o máximo que eles podem se tornar. excelente, né? Ponto, né, Wanda? É salvação, né? Ninguém pode esperar e adquirir o melhor que Deus tem para os seus filhos sem o conhecimento. Pessoal, eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui, né? Às vezes a gente trata o conhecimento de uma maneira muito confortável. A gente acha que conhecimento é a gente somente ler algo, as escrituras, somente ir ao instituto, por exemplo, somente ouvir um discurso na sacramental. Esse é o conhecimento, né? Eu estou ouvindo que é verdade, eu estou ouvindo a verdade, já sei que é verdade, mas o principal de adquirir conhecimento é que o conhecimento vai mudar o nosso comportamento.
Então, por que que Deus, como um conselheiro perfeito para a nossa vida, ele diz que nós vamos sobreviver, nós vamos ser salvos através do conhecimento? Simples, né? O conhecimento vai gerar uma melhoria no nosso espírito, no nosso coração, no nosso comportamento. Se a gente, primeiro, não sabe que está fazendo errado, a gente não vai mudar. Segundo, se a gente não sabe qual é a maneira que Deus é, ensinou seus filhos em toda e qualquer geração, através dos profetas, por exemplo, se a gente não conhece a palavra do profeta, a gente não vai saber que tipo de cuidado a gente tem que ter, que tipo de ajuste a gente tem que fazer com a nossa própria vida, que tipo de preparação a gente tem que fazer para sobreviver nesses dias. Então, conhecimento por si só, ouvir e saber, não é tão eficiente quanto conhecer, ouvir, ter contato, ler e agir e mudar. E aí, será que é qualquer conhecimento, hein, gente? Só basta assim, ok. Se eu estou com dificuldade sobre esse tema, né? Sobre como que funciona a comunicação de Deus com seus filhos. Estou com essa dúvida. Será que é qualquer conhecimento sobre esse assunto que vai me ajudar? Não precisam responder, tá? Reflitam. Pensem sobre, será que é conhecimento sobre qualquer coisa, né? Qualquer resposta, qualquer. Será que é qualquer pessoa que eu tenho. As palavras de qualquer pessoa que eu tenho que acreditar sobre aquele assunto? Será que há verdades em todas as falas? Será que tudo que tem de popular é verdade mesmo? Então, pensem nisso também. E agora eu gostaria de convidar vocês a me responderem essa pergunta aqui, ó. Você já teve uma crença, você acreditou naquilo e depois você descobriu que estava errada? Nunca passaram por isso? Irmã, Pode falar, Iago. antes de ser membro da igreja, eu era católico, mas sabe que muita gente na igreja católica eles não têm uma crença muito firme e muito específica sobre situações como a ressurreição ou como é o nome do outro? Aquele que a pessoa morre, aí vai nascer numa outra vida, no outro corpo, ó, esqueci o nome. Mas era uma coisa que eu era muito perdido, sabe? Nesse contexto de reencarnação, sim. Às vezes eu achava, ressurreição e tal, mas aí depois eu ouvi outras coisas, ou a novela falava sobre reencarnação, então eu já acreditava e já achava, vou nascer como um boi e tal. Mas, quando eu me tornei membro da igreja, e ao estudar as escrituras e tudo mais, eu percebi que isso é uma tolice do mundo, né? Só para desviar do Salvador. E hoje não acredito nessas balelas aí. Perfeito, né, Iago? Um exemplo bem prático aí da vida do Iago. E, gente, assim como o Iago já teve essa fase, muitas pessoas já tiveram e estão tendo nesse determinado momento. Elas estão acreditando em algo que é errado. Então, esse tipo de conhecimento, essa crença, é a que vai trazer salvação, como o Joseph Smith falou? Nós sabemos que não. Então, não é qualquer crença que vai nos levar de volta à presença de Deus. E o Elder Cobbett, ele fala o seguinte sobre isso. Laura, pode ler para nós? Ok. Diz assim: as pessoas costumam dizer, seja fiel às suas crenças. Embora isso seja verdade, você não consegue ser melhor do que aquilo que sabe. A maioria de nós age com base em nossas crenças, principalmente as crenças que são de nosso próprio interesse. O problema é que, às vezes, estamos errados. Na opinião de vocês, o que que o Elder Cobbett, ele nos ensina aí sobre as nossas crenças que nós devemos aplicar na nossa vida hoje?
Perfeito. A conferência de outubro foi falado, não sei qual foi o discurso agora, o apóstolo que falou isso, mas ele falou sobre a autenticidade, que às vezes nós queremos ser autênticos e isso é o mais importante para gente. Só que assim como essa citação, elas se interligam muito, porque esse negócio, tipo, estou vivendo a minha vida, estou fazendo o que eu quero, estou agindo da forma que eu acho que é correta, é aí que a gente erra, porque não estamos ligados com o Senhor. Então, na maioria das vezes a gente comete nossos maiores erros porque nossas crenças não são as mesmas crenças que o Senhor gostaria que fosse para a gente, ou são as corretas que deveriam ser, né? Então, eu acredito que é isso que nos leva a perder nossa fé, etc, etc. Perfeito, Laura. E, Laura, isso que você falou é uma coisa que eu também aprendo quando eu leio essa citação, que existem crenças mais sutis que estão em divergência com o que Deus, com o que é verdade, com o que Deus ensinou e ensina seus filhos. Por exemplo, e a gente tem que tomar cuidado como isso. Por exemplo, nós concordamos muito aqui, talvez a gente chegou no nível de convivência aqui nesse grupo aqui, que nós acreditamos nas crenças primárias, né, de que Deus existe, de que o evangelho é verdadeiro, de que a restauração foi por meio de orientação divina, que Joseph Smith foi um profeta chamado por Deus. Essas coisas a gente acredita, mas há algumas crenças que o Helder Cobbett ele chama atenção para a nossa própria vida. Por exemplo, ele diz assim que há pessoas que acreditam que a pornografia é errada, pessoas acreditam que isso é errado. Porém, elas acham que de vez em quando dá para assistir, porque elas se sentem mais felizes, sabe? Elas acham que não vai afetar. É que é ok, tá bom. É uma crença sutil, mas errada. Outros acreditam que é errado mentir. Não, mentir é muito errado, mas ocasionalmente mentem. Elas também estão erradas, elas estão crendo em alguma uma coisa errada. Há quem diga também que acredita em Jesus Cristo, mas ainda assim o nega. Não na sua fala, mas nega em comportamentos. E ainda afirma que Pedro, quando teve a oportunidade de não negar a Jesus Cristo e ele negou, afirma, nossa, Pedro foi muito fraco, mas eu não nego. Mas em várias atitudes na sua vida, sutis, as pessoas negam. Então, esse tipo de crença também, para esse grupo aqui, né, que eu vejo aqui entre nós, que a gente também não deve só se preocupar com as crenças primárias sobre Deus, Jesus Cristo, mas e essas? Essas que são conselhos que nós já recebemos de Deus e que mesmo assim a gente, não, mas acho que não, tá bom, dá para fazer, né? Então, uma boa reflexão para a gente fazer e pensar sobre a nossa própria vida, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, nós já aprendemos aqui que o conhecimento é essencial e que se ele é essencial, a gente tem que buscar ele, porque ele não vem de graça, né? Se a gente estiver parado, sentado, ele também não chega na nossa cabeça, nem nasceu com a gente. Assim, todo o conhecimento necessário. Então, a gente tem que buscar. Se alguém perguntasse para vocês, como é que busca conhecimento? Esse conhecimento que o Helder Cobbett fala, esse conhecimento que é poderoso e que salva, como é que busca? Irmã, Pode falar. eu acho que a gente precisa ler as escrituras, orar e tudo mais. E aí a gente também precisa ficar atento aos sussurros do Espírito durante o dia, quando a gente pondera sobre isso. E muitas das vezes revelações adicionais vão vir sobre o assunto. E também, se a gente procura viver o Evangelho em todos os momentos da nossa vida, mais revelação e conhecimento e testemunho sobre
esses mandamentos e esse conhecimento vão vir. Eu acredito que vem dessa maneira, pela vivência e pela procura do estudo das Escrituras e ouvindo o Espírito durante o dia. Você está corretíssimo, né, Iago? Essa é a maneira de buscar o conhecimento que é indispensável, é assim. É pela busca diária, é pelas Escrituras, é pelo Espírito Santo. Agora, eu trago aqui para vocês essa imagem, né? Existem metodologias para se buscar o conhecimento hoje em dia, ou para afirmar que algo é verdade, ou algo é comprovado. Então, existe o método científico, analítico, vários métodos, né? E assim, da maneira da ciência, existe o método científico, onde você observa, aí depois que você começa a observar, você vai questionar, vai formular hipóteses nesses questionamentos, aí você vai, vamos aqui, tá, ok, tenho essa observação, para eu ver o que realmente, como se comporta determinada coisa, como funciona isso, eu vou fazer um questionamento definindo hipóteses, e aí eu vou testar. Todas essas hipóteses eu vou testar. E aí, por eliminação, eu vou chegar numa conclusão de uma, de duas, às vezes, ou de nenhuma, às vezes. Então, existe isso, né? No meio acadêmico, né? Quando a gente tem essa oportunidade de fazer faculdade, alguma coisa do tipo, isso é bem mais comum da gente ver. E aí, depois que você questiona, você chega no resultado, né? E esse resultado, ele às vezes é comprovado, publicado, chega numa conclusão, e às vezes esse resultado ele é levado para mais experimentação. Esse é o método, de maneira geral, o método científico, para a ciência definir que algo é verdade. Mas como o Iago falou, gente, não parece nadinha, né, com o método divino. Esse não é o método divino. O Senhor, ele não espera que o conhecimento que vai nos levar à salvação vai ser obtido dessa maneira, seguindo esse passo a passo aí. Por eliminação, ele não espera que os seus filhos, para verdades, a não ser a da ciência, tá, pessoal? Fora da ciência. Mas esse conhecimento essencial para sobreviver aos ataques que nós sofremos hoje, ele não vai vir seguindo o método científico. Ele vai vir seguindo o método divino. Ele não vai vir com a gente testando, testando, testando e vendo, bora ver o que dá certo na minha vida aqui. Aí eu faço de um jeito, faço de outro. Não é esse o método divino para nos dar sobrevivência nos dias de hoje, tá bom? E este método divino é representado de uma maneira bem resumida em Doutrina e Convênio 121, versículo 26. O Alisson está aí com a gente? Pode ler, o Alisson? Posso sim. Método divino aprendizado. Deus dará conhecimento por seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível o dom do Espírito Santo. Conhecimento esse não foi revelado desde a fundação do mundo até agora. Muito bem. E o Alisson? Qual é a maneira que Deus, qual é o método que Deus vai nos proporcionar conhecimento? Tem várias maneiras, né? Tipo assim, aqui, pelo Santo Espírito, né? E também increscível o dom do Espírito Santo e o conhecimento também, né? Tipo assim, onde a gente batizar, a gente recebe o dom do Espírito Santo, que é o nosso amigo, né? O amigo que nós trilha até o ponto que a gente daqui da nossa vida. Então, ele é o dom o Deus dá nesse nosso conhecimento pelo dom do Espírito Santo. Antes de a gente
depois do batismo a gente recebe o dom do Espírito Santo, que ele nos guiará Isso, até perseverar até o fim. Então, através do Espírito Santo, né? isso mesmo, né, o Alisson? Muito bem. Então, pessoal, a resposta está aí, é simples. Tem uma etapa só se a gente fosse resumir, né? Eu mostrei no método científico várias etapas, de maneira resumida ainda, né? Que tem muito mais detalhe. Mas olha aí o que Deus fala. Vocês vão adquirir o conhecimento por meio do Espírito Santo. Para muitos, né? Para muitos, isso é impossível, né? As pessoas nem acreditam nisso, as pessoas nem sabem que é o Espírito Santo, porque pelo método científico, como é que comprova isso, né? Nunca a ciência vai poder comprovar isso, esse conhecimento através do Espírito Santo. Não da maneira do método deles. Eles não vão conseguir fazer isso. Mas Deus nos afirma que é essa maneira que a gente vai conseguir conhecimento. E aí, se é desta maneira, vamos fazer um exercício final aqui? Eu vou perguntar para vocês. Qual é o pior de todos os problemas da humanidade que vocês acham? Qual é o pior? Em uma palavra, qual é o pior? O pior é o falta de dinheiro, né? Que é essencial. Os Verdade. problemas do mundo é dinheiro. Boa, né? O problema do mundo é pobreza. Verdade. Irmã, Problemaço. Pode falar. eu acho que o grande problema da humanidade é tentar encontrar felicidade sem ter Deus relacionado a isso. Ponto, né, Iago? A galera acha que vai encontrar felicidade sem Deus. Um problemaço. Porque hoje em dia, quando a gente olha para o mundo, não, eles não dão o mundo, né? Não dá a receita da felicidade, né? Eles vivem buscando. É um problema mesmo. E olha, vocês deram alguns problemas, existem vários, né, gente? Eu trouxe até aqui uma tirinha, né? Uma tirinha aqui que vários filósofos eles fazem esse questionamento. Aí ele fica tentando pensar qual seria o maior problema da humanidade. Aí é simples, é porque as pessoas querem estar certas, estando erradas. Elas acreditam que são boas, mas elas são ruins. Esse é o pior problema. Mas, gente, será que esse é o pior problema da humanidade? O Helder Corbridge, ele fala, de todos os problemas que encontramos na vida, um se sobrepõe, um se sobressai e é o menos compreendido, mas é o acima de todo, acima da pobreza, da infelicidade, acima de tudo. O pior problema não é a pobreza, não é a doença, não é a solidão, não é o abuso, não é a guerra. O pior problema dos homens, e é o mais comum, é morrer espiritualmente. É ser separado da presença de Deus. O que nesta vida significa ser separado do seu espírito ou poder. Então, reflitam, né? Se a gente precisa tanto do conhecimento que ele é indispensável para a gente sobreviver ao engano, o pior problema nosso, como ser humano, é morrer espiritualmente por ser separado do Espírito de Deus. Esse é o pior problema. E qual é, gente, a melhor das condições, assim, que você diz, gente, não, essa pessoa, se ela tiver isso, ela está na melhor condição do mundo. Qual é, na opinião de vocês? Irmã, eu acho que ouvir ao Espírito durante nossa vida e segui-lo é o melhor dom que tem, porque o Espírito ele vai nos guiar de volta à presença de Deus. Perfeito, Iago. O Alisson? Como diz na conferência, né? Um dos profetas fala assim, a igreja é da alegria, né? Mas se a pessoa tiver melhores condições, se ela conhecesse um pouco mais a igreja, não conhecesse o mundo lá fora como é. Só sei que o mundo lá fora é pessoa triste, né? Sem Deus. Mas se a gente buscar essas pessoas que estão sem Deus e colocar Deus na vida dela, com certeza ela vai ficar feliz, né? Como diz
na, na conferência onde o profeta falou assim que é a igreja da alegria. Então ela vai sentir alegria, né? E assim, nossa, por Uhum. que eu tô no mundo? Por que foi pro mundo que não foi escolher essa igreja, né? Mas não é nossa decisão se a pessoa vai querer ou não, né? Vem do coração da pessoa. E eu tava lembrando, vendo essa figura, né? Me lembro dessa alegria toda, né? Quando a gente busca, ah, quando a gente busca alguma coisa e ora perguntando se essa coisa é verdadeira, né? E a gente, com certeza, que, tipo, no, quando eu fiquei pensando assim, eu ficava muito ansioso no Enem, mas eu orei antes, né? Eu levei até meu Gablet comigo, eu fiquei, tipo, eu sei que o Senhor que orei antes, meu dom do Espírito Santo, né? Porque assim, não quer ficar ansioso e quer ficar calmo, eu sei que vai dar tudo certo. E quando foi quase num coisa, eu senti que assim, tá tudo ótimo, tá tudo ok, não se preocupa. E eu senti qual era, eu, tipo assim, ainda bem na minha mente, assim, eu só sei o que era o tema da redação. E quando eu vi essa redação, que assim, nossa, foi essa, foi essa redação que eu vi na minha mente. O Espírito Santo já tinha confirmado qual era a, a redação do Enem. Então, que a gente possa sentir alegria, né? Na igreja ou no instituto, ou algum lugar. Mas a gente pode ter acesso às pessoas por nosso lado também, sentir mesma alegria, mesmo dom do Espírito Santo. Obrigada, Alisson. E o que o Iago falou e o que você falou, Alisson, é isso. Essa é a melhor de todas as condições. E o Helder Corbett resume isso, né? Ele diz que o melhor de todas as condições não é riqueza, não é fama, não é prestígio. Até não é, gente, não é boa saúde que é o melhor de tudo, tá? Acima até da saúde. A melhor de todas as condições é ser investido do poder celestial, é nascer de novo e ter o dom e a companhia do Espírito Santo, que é a fonte de todo conhecimento, revelação, força, clareza, amor, alegria, paz, esperança, confiança, fé e todas as outras coisas boas. É dele. Se as pessoas querem ter conhecimento, alegria, fé, paz, amor, elas precisam ser investidas do poder celestial e estar na companhia do Espírito Santo. Então, se o segredo é simples, é estar na companhia do Espírito Santo, pague o preço que tiver que ser pago, suporte o fardo que tiver que ser suportado e faça qualquer sacrifício que tiver de ser feito para receber e manter o poder do Espírito Santo na sua vida. Pague, gente, pague o preço por isso. Tudo que é bom depende de recebermos e mantermos o poder do Espírito Santo em nossa vida. E é assim, né, meus amigos, que nós vamos permanecer estabelecidos para sempre no reino de Deus. A igreja a gente sabe que não vai ser destruída. O evangelho de Jesus Cristo não vai ser destruído. Pode receber o ataque que for. Mas e você? Você vai estar estabelecido para sempre? E eu presto meu testemunho de que eu sei que essas palavras do Helder Corbett são verdade. Que o mais importante na nossa vida é permanecer próximos a Deus através do seu Espírito Santo. E que é possível nós estarmos cada vez mais firmes na verdade, através do conhecimento. Se você sente que te falta conhecimento, eu sei que é possível você adquirir esse conhecimento. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Iago, pode fazer a última oração para gente? Posso sim, mano. Querido Pai Celestial, nós somos gratos, Pai Celestial, pelo nosso sábado e pela preparação para o dia do Senhor. Somos gratos pelo Instituto e pela excelente aula que tivemos hoje com a irmã Rebeca. Pedimos, Pai Celestial, que o Seu Espírito possa estar conosco e que nós possamos segui-lo e nos tornarmos amigos dele. Muito obrigado, Pai Celestial, pelo nosso testemunho
e pedimos uma bênção em todos os irmãos aqui, que esse conhecimento possa crescer em nós durante nossa semana. Pedimos também que possamos ajudar os outros irmãos a virem para a aula também. Muito obrigado, Pai Celestial, pelo presente nosso. E queremos pedir essas coisas e agradecer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigada, pessoal. Bom sábado para vocês. Obrigado, até mais, irmãos. Tchau. Obrigado, Rebeca. Tchau, tchau. Tchau.